Então vamos lá, galera. Eu sou o Renato, tá? Eu vou dar continuidade ao conteúdo que o Vitor ministrou nas últimas duas aulas para vocês. E a gente achou melhor deixar dessa forma organizada para seguir uma linha de raciocínio e o encadeamento lógico dos fatos, tá? Já adianto que tratando-se de Enem, esse tema não é um tema tão recorrente, tá? Quando cai, é uma questão média para fácil, que pelo texto e que pelo que vocês têm de conhecimento, às vezes de uma aula, nem tanto de tanto estudo consegue se fazer a questão. Mas como geralmente essa questão é de fácil para médio, vocês têm que ganhar ela para não atrapalhar o TRI, tá? Já antecipo que vai ser uma questão provavelmente tratando da inflação, das crises políticas que vão ter, mas sempre comparando esse período como um todo, ou trazendo um recorte de cada governo e o seu feito. Mas vocês vão ver que, assim, tratando-se da inflação, todos eles vão estar conectados, tá? A gente vê que a inflação vem disparada desde a ditadura e vai ser resolvida no governo de Itamar, que depois vai ser o cabo eleitoral do FHC, a gente vai ver isso com mais calma. E aí o governo Lula e Dilma já vai se basear no fato dessa casa meio arrumada, entre aspas, vamos dizer assim. Então, uma coisa aqui vai depender da outra. E a prova geralmente gosta disso, de ver como eu pus aqui, como um bloco, tá? E não como um ponto isolado. Quanto é um ponto isolado, ela vai interrelacionar com as outras coisas, tá? Então, começando, a gente tem esses antecedentes. Eu não vou me alongar aqui porque vocês já viram na aula do Vitor, tá? A gente vê que o finalzinho do período militar vai ser caracterizado pela lei da anistia, o pluripartidarismo, né, que agora vão ter vários partidos e não mais dois, que eram o MDB e a Arena. Campanha pelas diretas já, encabeçada aqui pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que vai ser derrotada, tá? E aqui é importante salientar que ela vai ser derrotada por atuação de lideranças políticas ligadas ao PDS. Então guardem esse nome desse partido e daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá? Aí, já que não tem eleição direta, vão ter eleições indiretas. De um lado, Tancredo Neves, de outro, Paulo Maluf. O clamor popular vai apoiar Tancredo Neves. Tancredo vai ser eleito, tá? Aqui eu pus a data, só mero título de ilustração, dia 15 de novembro de 1984, só que ele não chega a assumir. Foi um período muito rápido. Ele fica doente, vai ser internado, vai passar por uma série de cirurgias, só que ele vai morrer. E aí, o que a gente tem que entender nesse processo? O povo tinha a democracia como a esperança no fim do túnel. Imagine o seguinte, depois de todo aquele período militar, todas aquelas mazelas, aquela repressão, a crise muito forte, a diminuição do poder de compra, né? Tudo porque os brasileiros já tinham passado, a democracia vinha como uma mudança de ares. Trazia um fôlego no meio daquele todo o aperto no peito que foi o período militar. Tancredo era um elemento dessa renovação. Ele tinha uma nova abordagem. E a partir do momento que ele vem a óbito, quem vai assumir é o seu vice, que é Sarney. Foi eleito indiretamente, tá? Só que a gente tem que entender aqui com calma. Sarney sempre apoiou a ditadura, foi senador pelo Arena, presidente do PDS, lembra que eu falei aqui, ó, PDS, que foi o principal articulador para barrar a emenda Dante de Oliveira, tá? Então, o que o povo teve que fazer? Olha, a gente vai ter que ficar vigilante, porque no meio desses novos ares, a gente tem um elemento da velha política, tá?
E Sarney, por outro lado, também sabia da importância da democracia naquele momento, o tanto que o povo estava vigilante. Então ele sabia que se ele tomasse determinadas medidas, ia ter forte agitação popular e não ia ser bem isso, tá? Nesse momento, a gente tem que entender que a economia estava destruída, a política estava completamente esfacelada e a sociedade estava à beira de se desintegrar. Era um momento muito crítico. No campo da política, Sarney vai se sair bem, porque vai vir uma nova Constituição. Né? A Constituição de 88 conseguiu virar a página, vamos dizer assim, do período militar. Só que no campo da economia isso vai se arrastar por um longo período. Tá? A gente vai ver ao longo da aula que ele não vai conseguir resolver isso tão fácil e vai deixar de herança para os outros presidentes que virão. Tranquilo? Aqui por último, o povo nesse momento, isso é muito importante vocês terem atenção, que às vezes pode ser até um apontamento da prova. No próximo slide a gente vai analisar esse lema Muda Brasil num texto, só para vocês verem. A autoria de José Sarney, ele escreveu isso em 95. E aí, no caso de certo aqui é o Globo, né? A reportagem deve ter perguntado para ele qual era o impacto disso. E na época ele era presidente do Senado. E aí ele vai analisar. Mas antes disso, a gente tem que entender o seguinte. Por mais que ele vá afirmar que o povo era cidadão, tinha direitos, a gente tem que entender que são os velhos caciques, os velhos elementos que vão ser os verdadeiros protagonistas. E além disso, a elite e os detentores da indústria, a classe industrial, é quem vão ditar os trâmites da economia. O povo, nesse momento, por mais que seja declarado como possuidor de direitos e protagonista, ele não era. Tá? Isso depois vai mudar só lá na frente. E muito da crise econômica que não foi resolvida teve influência e culpa desses elementos aqui. Tá? Tanto a elite quanto o setor industrial. Então vamos lá, vamos ler o que o Sarney falou. Isso, ó, como eu fiz aqui, poderia ser um texto, uma questão. E aí trazer uma crítica a tudo isso que eu falei. Então entendam que entender toda a conjuntura do processo e do período faz com que vocês respondam com mais facilidade. Porque muitas das vezes a prova vai fazer isso, tentar fazer uma crítica a partir de um texto ao contexto histórico. Tá? Então vamos lá. O lema da nova república era Muda Brasil, entre aspas. Mudou o Brasil? Eu acho que tudo mudou, e a maior de todas as mudanças de nossa história aconteceu. Dizia-se que no Império tínhamos liberdade, mas não tínhamos povo, e que a República tinha povo, mas não tinha cidadão. Foi a mudança da nova República. A sociedade brasileira mudou, tem povo e tem cidadão. Deixou de ser elitista, com o poder político na mão de uns poucos e a disputa entre os partidos como disputa do registro cartorial dos candidatos. Centenas de milhares de associações, imprensa mais livre de todo o mundo, sindicatos e corporações em todos os níveis, agregando poder político a um corpo social outrora à margem das decisões. Trabalhadores ganharam um status, mudaram as relações entre patrões e empregados, de tal modo que um candidato a presidente da República, hoje expressão de uma grande parcela política do país, era um torneiro mecânico, com grande capacidade de mobilização e carisma político. Isso era possível antes de 85? Aqui na época ele vai fazer menção ao Lula, tá? Depois a gente vai ver isso com calma. Então tudo que ele traz aqui, nos próximos slides, vocês vão ver que é mera demagogia dele com o jornal, tá? Que na realidade isso não acontecia nas vias dos fatos. Então vamos lá. A ditadura deixou uma herança econômica muito triste, uma crise muito brava. Primeiro, com a maxi desvalorização da moeda, aqui no caso, que era essa, que até então era o cruzeiro, uma dívida muito grande, tanto interna quanto
externamente, o déficit das contas públicas. Aqui, ó, isso é importante eu apontar para vocês. Quando trouxer a inflação acumulada de um ano, aqui no caso 223% em 1984, o que é isso? Como o cálculo é feito? Eles pegam a inflação ao longo do ano, tá? E vão somando. E aí pegam o acumulado. Tranquilo? E aqui, outro ponto que eu já trouxe para vocês. Ó. Os ministros de Tancredo tinham uma visão diferente da política de Sarney. Ou seja, Tancredo era a vanguarda, tinha novos ares, uma nova visão. Sarney era o quê? Um elemento da velha política que pensava de maneira ortodoxa. Tá? Aqui, o governo vai avançar? Sim. Mas por quê? Porque vai conseguir fazer uma reforma política através da nova Constituição. Mas no campo econômico, isso não vai se dar. Então vamos lá. O Plano Cruzado, de fevereiro de 1986, foi o primeiro plano. E ele tinha como sentido ser um choque heterodoxo. No sentido de que ele queria eliminar rapidamente a inflação, por isso o nome de choque, tá? Ser algo efetivo e rápido. E por que heterodoxo? Porque ele misturava conceitos ortodoxos da economia com conceitos não ortodoxos. Tá? Então, o que o Plano Cruzado vai pregar? Congelamento dos preços e salários por um ano. Então, os preços tinham que estar congelados e os salários também. Nada ia subir, ou seja, era um jeito de acabar com a inflação. Porque se os preços não vão subir e os salários também não, a gente acaba com a inflação. Por outro lado, ele ia criar uma nova moeda, tá? Isso aqui vai ser recorrente ao longo desses anos. Então, ele tira o cruzeiro, que era essa, e põe o cruzado. Fim da correção monetária. O que é a correção monetária? É você reajustar os salários de acordo com a inflação e também os preços, tá? Então, aqui eles estavam congelados, mas eles também não iam sofrer reajustes. O seguro-desemprego foi criado, e aí o salário não tinha essa correção monetária de acordo com a inflação, mas ele ia ter o quê? Ele ia ser o valor médio dos últimos 6 meses com 8%. Entendam que aqui, ó, 8% era uma taxa fixa e não de acordo com o que a inflação estava acontecendo. E aqui esses 3 últimos pontos são os mais importantes para a gente compreender esse período. No começo do plano cruzado, ele vai fluir bem. Tá? Os preços vão ficar estáveis, a inflação vai chegar quase a zero. Os juros, que nessa época estavam baixos, vão estimular o consumo. Por quê? Uma vez que o juro está baixo, a poupança não está rendendo muito. Hoje a gente vê muito isso com a taxa Selic. A taxa Selic está baixa, não sei o quê, a poupança está rendendo pouco. Tal. Então o que o povo vai fazer? Vai tirar o dinheiro da poupança e aí ou vai gastar ou vai investir em outra coisa. E como o juro está baixo também para comprar, por exemplo, se você fosse comprar uma mercadoria, vamos supor uma televisão, quer trocar sua televisão e pôr uma de 43 polegadas, 50 polegadas, sei lá. Você ia poder pagar em 12 vezes. E vamos supor que custava R$ 2.000, com juros altos, com as parcelas ia chegar a quase 4.000 o valor. Com juros baixos ia ficar em 2.500, 2.400, ou seja, você não ia pagar tão mais caro. E você ia poder pagar parcelado. Isso gerou uma euforia popular. E aí fez com que o povo começasse a comprar e fosse atrás das mercadorias. Só que houve um aumento da procura, mas a oferta não foi acompanhada. E aí a gente tem que enumerar esses motivos. O primeiro deles, as empresas não estavam preparadas, tá, para acompanhar essa rápida procura. Isso a gente pode ver bem agora nesse contexto da pandemia, que faltou muita matéria-prima para algumas empresas, né? Agora na retomada, isso foi prejudicial. Outra parte do comércio, da indústria, da economia foi pega de surpresa. Por quê? À medida que congelou os preços, né,
houve uma defasagem em relação aos custos. Então, assim, imagine que congelou o preço. O preço está lá em R$ 20. Só que para eu produzir é 10. Só que eu compro a mercadoria fora, a minha matéria-prima. E aí vamos subir que meu preço de custo era 10, subiu para 15. E aí o preço está congelado em 20. A minha margem de lucro, que era de 10, agora caiu para 5. Então entenda que isso também desestimulava eles a aumentar a sua produção. Tá? Outras empresas dependiam do mercado, da especulação financeira, porque eles dependiam disso, seus investimentos, mas com os juros baixos, isso não vai trazer boas novas para essa parte que dependia desse tipo de investimento. Tá? E por último, e aqui é importante salientar isso, alguns desses empresários lucravam com a inflação. E aí, para eles vai ser o que? Mais interessante reter as mercadorias e também as matérias-primas. E isso vai sabotar o plano. Isso vai fazer com que ele dê errado. E aí então a gente entra aqui, né? A falta de produtos, tanto no ágio quanto a inflação, que eu vou explicar para vocês, e também outra coisa, os fiscais do Sarney. No meio dessa euforia popular toda, surgiu o quê? Se você fosse no mercado e o preço do pão, por exemplo, um pão francês, pão de sal, fosse R$ 2 o quilo. Se lá na padaria do mercado subisse para 3, tinha esse bottom, né? Tinha um adesivo que você colava, você podia ir lá e denunciar e o estabelecimento era... Aqui, tá vendo? A gente vê essa foto, ó, ele foi interditado, ó, porque o preço está congelado e você aumentou. E nesse meio tempo, né, nessa sabotagem dos empresários que retinham a mercadoria para a volta da inflação, houve o que? O ágio. O que era o ágio? O famoso esquema. Então o cara virava e falava, ó, você está querendo tal produto? Vamos supor, você quer comprar uma geladeira e não está tendo geladeira. Então o cara ali tem um esquema, tem um contato que tem. Você quer? Ah, na loja era 2.400, eu vendo por 3. Mas assim, na loja não tem, eu tenho. Então isso fez com que também voltasse a inflação. Tá? Isso mascarou a inflação. Depois, aqui para frente, vocês vão ver que nesse período vão ter muitos planos. Eu vou enumerar, tá? Isso para a prova não é tão importante. É mais importante entender o que foi acontecendo. Primeiro eles congelaram, veio o plano cruzado 2, vai descongelar. E aí não vai dar certo. Por quê? Imagina o preço congelado por 9 meses. Isso a gente vê com muitas mercadorias agora. Não é um processo tão semelhante, mas a gente vê isso mais na prática. Que agora as coisas estão subindo de acordo com a dinâmica que a pandemia impôs. Então, um processo sim, mais ou menos longe, mas semelhante. Né? Isso fez com que aumentasse a inflação. O governo, por outro lado, como sempre, vai negar o que está acontecendo. Vai falar que está zerado. Mas aqui, ó, se a gente voltar, em 84 era 223%, em 87 vai atingir mais de 300%. Então o que? O plano não foi efetivo. Isso só aumentou a dívida, né? O governo não tinha então condições de pagar e o capital externo não ia vir para cá, tá? Aqui eu trouxe essa imagem, eu quero que vocês guardem ela no coração, tá? Não para decorar, mas para entender a dinâmica. Olha aqui que a gente no começo do Sarney, aí a gente vê o plano cruzado, plano Bresser a gente já vai ver, depois o plano verão. Olha para você ver a dinâmica da inflação. Olha aqui o ano de 89, 1.782%, tá? E aqui a gente vê o PIB. O PIB brasileiro nesse período até teve algumas consideráveis superávites, mas aqui depois ele vai
principalmente aqui no Collor, a gente vai ver que ele vai sobreviver às duras penas, tá? Continuando, né? Depois do plano cruzado 2, a gente vai ter o plano Bresser, tá? Aqui ele vai pregar um congelamento mais curto, por 90 dias, aumentar as tarifas e o fim do gatilho. O que é o gatilho salarial? É o reajuste automático dos salários cada vez que a inflação atinge um patamar. Então, o que ele queria aqui com o plano Bresser? Por exemplo, a inflação aqui em 86 estava em 65%. Vamos supor que quando ela chegasse em 80, opa, tem que reajustar o salário. Aqui ele tirou isso. Então, imagine a diminuição do poder de compra. A inflação batendo lá em cima. Então, por exemplo, o arroz. Vamos pegar o arroz que está na crista da onda, que custava R$ 20. Aqui, com esse todo aumento, vai passar a custar mais de 100 e o salário do cara não aumentou. Tá? Então vejam quão prejudicial foi, difícil foi esse momento. E por último, né, ele vai manter a moratória. E o que era a moratória? Isso aqui também tem sido, ultimamente foi falado, né, pelo ministro Paulo Guedes e tal. Então vocês viram que muita coisa que hoje permeia o governo são velhos elementos e que sempre estão aí quando a gente fala de Brasil. Então, a moratória é o que? Você vai aumentar o prazo para a dívida ser paga, tá? E é como se fosse um pedido de socorro. Ó, eu tinha 1 ano para pagar o empréstimo, meu país está quebrado, está ruim, está com inflação, aumenta o prazo, vou aumentar para 2, 3 anos, como se fosse um pedido de arrego, tá? Aí vai vir o plano verão, tá? Veja agora que a moeda não é mais o cruzado. E aí, olha para você ver, até o Banco Central tinha dificuldade de ficar imprimindo tanta moeda. Agora eles pegavam e carimbavam. 1.000 cruzados, eles tiravam zero para tentar cortar a inflação. A inflação estava muito alta. E aí, ó, que era 1.000, passou a ser um cruzado, né? Que agora seria o cruzado novo. Mantinham algumas das células, mas também criavam novas. De novo, congelou os preços, diminuiu o crédito, a moeda foi amplamente desvalorizada e gerou um aumento dos gastos públicos. Aqui é o que eu já falei e eu repito. Não é importante saber o que cada plano fez, tal. O mais importante deles é ser qual? O plano real e o plano Collor com as suas medidas antipopulares. Os dois vocês têm que ter no coração. Esses outros é a título de entendimento. Para a gente ver que ao longo do período foram feitos vários e que não tinham tanta efetividade. Tamanho desespero. Tá? Aqui, como eu já falei, né, agora mais para ilustrar de maneira mais efetiva. No campo político, o Sarney vai conseguir, né, ser muito feliz com a promulgação dessa Constituição, que é a Constituição chamada Constituição Cidadã, por causa também dos direitos, né? Ela foi presidida por Ulisses Guimarães. É bom que vocês conheçam essa figura, porque geralmente aparece essa foto. Ou esse sujeito aqui, que também, ó, se a gente voltar, ó, era ele quem estava aqui, ó, ao lado da posse do Tancredo Neves, tá? Então é bom conhecer o senhor Ulisses aqui, porque às vezes vem numa imagem. A prova às vezes traz figuras, ou até mesmo Charles, tá? Foi feita uma Assembleia Constituinte, né, para que a Constituição fosse promulgada, né, ou seja, você vota para determinados delegados e eles vão organizar a Constituição, né? E olha aqui que interessante, a coligação do PMDB com o PFL foi a maioria. E aqui já vem um velho elemento. Tanto se fala hoje no governo Bolsonaro, na Dilma, Lula, o Centrão, a dependência do Centrão. Então isso não é de hoje, vem desde essa época. O protagonismo do Centrão e a dependência não é de hoje, vem
desde a Constituição. Aqui, só enumerando, né? Porque vocês já devem ter visto isso, acho que em sociologia, com mais calma, na redação também, que é muito importante, às vezes você saber alguns artigos-chave, o artigo 5º ou alguns outros, né? Porque são bons argumentos, vocês conseguem contra-argumentar dependendo do tema. Então, aqui só enumerando os três poderes, né? Independentes, vão ser separados, eleições diretas, 2 turnos para presidente e governador e prefeito só nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Né? Agora que a gente está em época de eleição, primeiro e segundo turno, vocês entenderem a dinâmica. Pessoas entre 18 e 16 anos têm a presença do voto facultativo. Acima de 18 você tem que votar até os 70 e depois dos 70 volta a ser facultativo. Aqui, fim da censura, ou seja, se pregam a imprensa livre. Liberdade de organização política, a gente vê isso com pluripartidarismo. E sindical, a volta da organização de sindical, né, que antes estava proibido na ditadura. E aqui é o que o Sarney fala lá, né? Os indivíduos brasileiros agora passavam a ser cidadãos. O que seria ser cidadãos? Um indivíduo que goza de direitos, tá? E aí, antes da gente entrar no Collor, a gente tem que estabelecer o contexto da conjuntura para essa sucessão, tá? Nesse momento, antes do Collor tomar posse, ainda no governo Sarney, o Brasil passava por um processo de substituição e importações, possuía o maior parque industrial do terceiro mundo, tá? O 10º maior PIB do planeta. Tá? Então, diante da crise, a gente vê que ainda tinha um PIB muito forte. Olha aqui o que eu já falei, o protagonismo da elite nesse processo. Os 10% mais ricos do país detinham mais da metade da renda nacional. Ou seja, o povo ainda era pobre, não tinha poder de compra. Tá? 200 grupos empresariais privados controlavam a economia. Ou seja, um monopólio de poucos é quem ditava os trâmites na economia. E como a gente viu, quando eles queriam embargar, era muito complicado. Tá? E 1,7% das empresas é que dominava mais da metade do mercado industrial. De um lado, a gente tinha a coligação PMDB, PFL, PSDB e PDS, que eram os ditos partidos de direita, contra o PT e o PDT, que eram os partidos de esquerda. E quem que era o candidato da esquerda? Lula. Tá? E o Lula tinha um forte clamor social. Ele vinha muito forte. Só que a direita e todo esse grupo empresarial vê a figura do Lula, isso a gente vai ver que ele vai ser um constante elemento nessas eleições, até quando ele vai ser eleito lá, vai tentar inúmeras vezes ser candidato e vai ser barrado, só vai ser eleito lá em 2002, né? A gente vê que a direita e esse empresariado tinham muito medo da esquerda e estava disposta a fazer de tudo para não que a esquerda não chegasse no poder, tá? Aqui é uma análise histórica, eu não estou pondo a minha opinião nem falando o que é certo e o que é errado. São os fatos e como a historiografia aborda, tá? Dentre essa coligação, eles não tinham um nome muito forte a quem eles podiam indicar e que fosse efetivamente eleito. E aí surge nesse meio tempo, tá, a figura de Fernando Collor de Mello, que era o quê? Um cara desligado dos tradicionais grupos políticos, né? Ele não era um elemento daquela velha política da ditadura e era tido como o caçador de marajás, né, que ia acabar com a mamata do governo, e também defensor dos pobres e oprimidos. Tá? Mas entendam o seguinte, quando começou os debates entre ele e o Lula e a dinâmica entre ele e o Lula, ele não foi aceito assim amplamente de cara. Ele foi duramente, fortemente criticado,
tá? Porque ele era autoritário, não tinha um plano de governo, não apresentava ter um controle emocional diante dos debates e a pressão, e uma assessoria muito fraca. Então hoje, quando a gente vê o governo Bolsonaro, muitas das críticas que a gente vê e percebe eram semelhantes ao que o Collor sofria naquele momento. Tá? Todo esse traquejo que o Bolsonaro apresenta diante da mídia, com as devidas ressalvas, é algo semelhante. Eu trago isso só para ilustrar, para ficar mais fácil. Né? Como vocês vivenciam e acompanham as notícias, é lógico que salva as devidas proporções entre um e outro. Tá? E antes de a gente continuar, é importante entender o contexto histórico mundial por qual passava nesse período aqui. Era a onda do neoliberalismo. Neoliberalismo, você já deve ter visto isso em geografia, né? Ou em outra aula, mas para recordar o que ele pregava. Primeiro, total liberdade às leis de mercado. O mercado se autorregula pela demanda da oferta e da procura. Segundo, ele limitava a intervenção do Estado na economia, ou seja, prega o Estado mínimo, que nesse sentido não vai intervir nem na economia e também vai diminuir a máquina pública. Com o quê? Privatizações de estatais. Tá? Vai pregar uma abertura comercial, ou seja, abrir para o capital estrangeiro, eliminando o protecionismo econômico, né? Tentando, que antes era defender o mercado interno e a indústria interna, eles vão abrir mão disso, diminuindo também as taxas alfandegárias, que é o que? O imposto sobre os produtos importados, e vão pregar ações do Estado acima de tudo para defender a estabilidade monetária, para tentar controlar a relação ao dólar, tá? Então, ele vai ser eleito, né? Ele vai assumir em março de 1990 e ele era um cara que foi eleito na mesma crista da onda com que a gente viu muitos dos nossos políticos serem eleitos. Ó, eu vou resolver todos os problemas, né? E ele tinha 4 pontos principais. Primeiro, fim do protecionismo, algo neoliberal, como já falei, reforma do Estado, seria o Brasil no quadro de capitalismo internacional e racionalidade administrativa, né, que é enxugar a máquina pública. E aí, antes de eu começar isso aqui, que é o plano Collor, eu tenho que trazer um aspecto para vocês. Primeiro, quando ele toma posse, antes dele tomar posse, Sarney vai declarar feriado bancário, 15 dias antes. O que é feriado bancário? Feriado bancário é quando você não pode mexer no banco, você não pode tirar dinheiro e tal. Por exemplo, se você for pagar uma conta, não vai cair só daqui a 15 dias. E isso enunciava o quê? Que ele ia tomar algumas medidas. Sarney já sabia, mas o povo não sabia. Tá? Quando ele é eleito, no dia da sua posse, ele vai assinar 16 medidas provisórias. Aqui eu não vou explicar tanto a fundo o que é medida provisória, porque depois no governo FHC eu trago isso com mais clareza. Mas é mais fácil passar do que voltar. Peraí. Aqui, o que é uma medida provisória? Ela vai valer na hora, tá? Mas só por 120 dias. Se não passar no Senado e no Congresso, tchau. Ela é jogada fora. Se ela passar, ela vira uma lei e é integrada à Constituição. Tá? Eu ia trazer isso depois, mas é melhor trazer agora, senão vai ficar confuso. Então, logo quando ele é eleito, ele vai assinar 16 medidas provisórias. E isso vai ter um grave impacto na economia, com o lançamento do quê? Do Plano Collor. O que pregava o Plano Collor? Né? Que ele assinou logo quando ele foi eleito. Primeiro, fim do Cruzado Novo, perdão, né, a moeda, e volta o Cruzeiro. Então é uma bagunça. Era Cruzeiro, foi Cruzado, Cruzado Novo, agora volta para Cruzeiro. De novo, aquela velha tentativa. Preços e salários congelados, com uma liberação gradativa prevista. Ou seja, congelou, mas vai soltando aos poucos.
Então, assim, aqui eles eram meio que, vamos supor assim, que absurdos. Eles viram que congelar e descongelar não dava, só aumentava a inflação, mas eles continuavam batendo nessa tecla. E aqui o mais polêmico: confisco da poupança e conta corrente em valores superiores a 50 mil cruzeiros. Esse dinheiro ia ser devolvido após um ano, né, em parcelas mensais. Essa aqui era uma medida muito simplista para um problema tão grande quanto era a inflação. Primeiro, bater na tecla do congelamento. E outra, o que eles queriam? Se os preços dos salários estão congelados e o povo não tem dinheiro porque está confiscado, vai diminuir a procura, né? Diminuiu a procura, as empresas vão ter que reduzir seus preços. E por outro lado, se eu abro para o capital estrangeiro, aí que elas não vão poder subir ainda mais, né? Então ele tentou usar de todos os princípios neoliberais. Você vê que era uma solução assim que na fala e na teoria parece muito simples, muito fácil. Só que na verdade o problema é muito complexo. A inflação não é um problema tão simples de ser contornado, tá? Aqui, redução dos impostos, que eu já falei, né? E enxugar a máquina pública. O plano não vai surgir tanto efeito. E aqui, o que vai começar a minar a aprovação dele, a efetividade, o establishment dele no poder, são os casos de corrupção. Tá? Vai vir o plano Collor, né? O segundo. E olha aqui a gente vai ver daqui para frente várias capas da Veja. Você vê o papel da mídia, né? Na próxima aula que eu vou trazer os conflitos da Guerra Fria também, a gente vai ver uma foto de uma capa da Veja. E vejam que nessas capas, muitas vezes, vocês têm que analisar o todo, tá? Porque como uma charge, nessas duas aqui não, mas na da próxima aula vocês vão ver que os elementos que compõem a capa dá para fazer certas inferências e trazem um contexto muito interessante que às vezes a prova gosta de abordar. Tá? O plano Collor 1 não funciona, vão tentar esse 2. De novo, princípios neoliberais, de novo, congelamento, e aí não conseguiu. E a popularidade vai começar a cair. Tá? A gente tem que entender nesse processo também que o quê? A demanda por procura, bens, no caso da procura por bens e serviços, ela já vinha sendo reprimida. Porque lembra que eu falei que a população não tinha poder de compra? Lembra os números que eu falei? Né? Aqui quando eu trouxe, que 10% dos mais ricos detinham mais da metade da renda nacional, ou seja, os outros 90% que tinham a outra metade da renda. Então o povo não tinha dinheiro para comprar. Os salários, quando congelados também, né, desde a época da ditadura, essa série de congelamentos, fazia com que as pessoas não tivessem dinheiro. E aí o governo dele foi marcado nesse período porque um PIB em queda e uma inflação alta. E aí o que vai acontecer? O Congresso e a mídia vai apoiar ele durante mais de um ano. A mídia vai até pregar o seguinte, que o confisco é tido como um sacrifício patriótico, um sacrifício doloroso. Algo que a gente tem escutado, né, nessa época. Não é? Vocês veem que os elementos da política de antes se repetem hoje. Tá? E aí, de novo, trazendo essa figura, né, a gente vê que aqui o PIB caiu, porque o que segurou isso um pouco foi aumenta a alta do PIB, mas olha aqui, menos 4,35. Né? E nesse meio tempo vão surgir vários percalços. Tá? Aqui nesse slide aí eu acho que eu já falei tudo, né?
Eu coloquei, mas tudo aí que eu já falei, eu não preciso repetir. Ele foi eleito nessa onda aqui antes do que a esquerda e do que o Lula. E aí, aqui em 92, começaram a surgir rumores, né, da chamada República de Alagoas. O que era a República de Alagoas? Seriam os altos funcionários do escalão do governo que tinham uma enorme influência nos seus atos, tá? Então era como se fossem os conselheiros, mas muitas das coisas que aconteciam partiam deles. Em maio de 92, o irmão dele, que parece muito com ele, tá? Mas aqui eu acho que eu tenho quase certeza que é o irmão dele, vai denunciar o esquema PC Collor. PC era o tesoureiro, PC Farias era o tesoureiro da campanha dele, tá? Que aí houve fraude, suborno, extorsão, desvio, sonegação de impostos. Então, assim, alguém que se pregava como caçador de marajás, né, o paladino anticorrupção, na verdade era alguém tão corrupto quanto. Algo que a gente está cansado de ver no noticiário. E aí a elite que apoiava ele não vai apoiar mais. Né? O povo, imagina, teve gente que chegou à beira do suicídio. O dinheiro que tinha na poupança foi confiscado, o cara não tinha mais nada. E aí a elite falou, eu sou trouxa? Não, vamos pra rua, vamos pedir um impeachment. E esses protestos, né, que ficou marcado pelos caras pintadas, foi marcado pela ala jovem. Tá? Os jovens, principalmente, foram para a rua e pediram o impeachment do presidente. Collor, então, vai tentar fazer toda aquela velha manobra política que a gente conhece, tentar comprar o Centrão, distribuir verba, alocar cargo, tentar comprar por fora com suborno, né, com propina, e não vai dar certo, tá? Ali o próprio governo já via que era insustentável a situação. Em setembro o processo vai ser aberto, tá? Ele, nos 47 do segundo tempo, vai tentar assinar e vai chegar lá, declarar sua renúncia, tá? Porque se ele renunciasse, ele não perderia os direitos políticos. Só que o Congresso não aceita e ele vai ser cassado de todo jeito. Aí olha a expressividade do placar: 448 a favor, contra 38 votos. E aí ele vai perder, tá? E quem vai assumir é o Itamar Franco. Itamar, quem vai assumir, que era o seu vice. E aí, o Itamar vai governar por quase 2 anos, tá? Aqui está de 92 a 95, mas são quase 2 anos. E entendam o meandro da economia. Itamar pega uma inflação alta, né? O capital, o princípio neoliberal, e ele tinha que arrumar a casa. E o governo dele vai ser a virada na chave, tá? A gente vê aqui que se não fosse o governo dele, tanto o Fernando Henrique quanto o Lula não teriam tanto sucesso nos seus governos, tá? E aqui de novo, o Lula e a esquerda vinham fortemente nas eleições de 94, tá? Para tentar chegar ao poder e acabar com toda essa questão da inflação. A inflação aqui era um forte cabo eleitoral da esquerda. E a gente vai ver agora no plano real que a elite acorda para isso. E aí ela resolve apoiar o plano real para que a esquerda não chegue ao poder. Então lembra lá quando eles sabotavam, eles não queriam porque eles ganhavam com a inflação? Agora o fantasma da esquerda era maior. O Lula, que foi candidato e não ganhou do Collor, vinha de novo e vinha com maior força. Imagine, diante de todos esses escândalos de corrupção, vinha o Lula, a esquerda, que pregava uma mudança. Então eles teriam que apoiar. E aí, a gente vai ver que foi isso que aconteceu. O plano real foi feito por uma série de assessores, tá? O que vai acontecer é que o Itamar vai tirar o FHC, ele é um sociólogo, ele era ministro das Relações Exteriores, e vai alocar ele no Ministério da Fazenda. Ele aqui vai ser a grande cara do plano real.
Mas na verdade foi uma liga, né? Um conjunto de economistas, cientistas políticos, né? Toda uma equipe técnica. Não foi ele sozinho que foi lá e fez. E eles basearam-se nos erros dos seus antecessores. Né? Primeiro, eles trocaram a moeda, o Cruzeiro foi para o Cruzeiro Real, de novo aquele corte de zero. Mas eles avisaram antes. Eles queriam preparar o terreno para não fazer que nem o Collor, que fez tudo de uma vez e basicamente aumentava, fazia aquele gatilho da inflação ir lá para cima. Então, eles anunciaram isso com quase 2 meses de antecedência, né? E aí a inflação foi chegando devagar. As medidas são então adotadas, né? R$ 1 seriam 2.750, vou voltar aqui, cruzeiros reais, tá? Redução drástica da emissão da moeda é o que? Para controlar a inflação. Isso fazia com que diminuísse a moeda circulante e isso é uma das medidas. A gente vê hoje na Venezuela que a moeda está totalmente descontrolada. Um dos fatores é justamente por isso. Na hora que o governo está sem dinheiro, vai e emite moeda. E para emitir a moeda, você tem que ter lastro. Porque senão era muito fácil. Você comprava uma impressora, punha lá, o governo emitia, e aí tinha dinheiro para todo mundo. Tá? Então não é assim. A dinâmica econômica mundial é baseada nas riquezas que o país produz, nos fundos de reserva, entendeu? É algo mais complexo. Mas, assim, esmiuçando e falando por cima, é isso. Se imprimir dinheiro, você aumenta a inflação. Tá? Aqui eles vão controlar, né, a demanda com as vendas a prazo. Entendo que eles queriam tirar os juros também, né, e conter os juros altos. Aqui havia uma forte pressão sobre os preços, tá? Com os princípios neoliberais, ou seja, o mercado interno ia poder aumentar porque também tinha produto estrangeiro. E aqui tinha a proibição de qualquer tipo de indexação, que é aquele caso do gatilho salarial, é um processo semelhante. Tá? Nessa primeira parte é isso. E aí depois vem o FHC. E agora a gente entra no governo FHC. Tá? A gente viu a transição, né, que o FHC saiu vamos voltar aqui, de ministro das Relações Exteriores para o Ministério da Fazenda. Ele foi o garoto propaganda, um dos protagonistas dentro do Plano Real, né? E isso foi um poderoso cabo eleitoral. Por quê? Porque eles conseguiram controlar a inflação. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê todo esse histórico, esse pesadelo que era a inflação. E eles conseguiram controlar ela. Tá? Plano Real aqui em 94. Vê o tanto que eles vão jogar a inflação lá embaixo. E aqui o PIB ainda vai permanecer em superávit. Por um lado, Fernando Henrique tinha o apoio de parte da esquerda, da direita, do centro. Mas o que a gente tem que salientar é que Lula, aqui, depois de 2 eleições, né, ele vinha, na sua segunda eleição, ele vinha com um número expressivo de votos. E isso era uma vitória para a esquerda. Né? E era um apontamento, de novo, para aqueles grupos que faziam de tudo para a esquerda não chegar ao poder. Aqui outro ponto também é que o Plano Real não ficava restrito ao campo econômico, mas também propunham reformas legislativa, tributária, previdenciária, trabalhista, tá? Para tentar diminuir, enxugar a máquina pública e fazer a modernização que o país precisava. A gente vê que isso aqui vem se alastrando pelos governos, vem se repetindo. Ah, vou fazer reforma disso, daquilo, papapá, papá, e no final não sai nada. Porque é difícil, você precisa ter a maioria no centro,
do Centrão, você precisa ter apoio popular, a mídia também tem que ajudar, porque se ela ficar batendo e falando que são medidas impopulares, isso dificulta o processo. Então não é tão simples, o jogo político é mais complexo do que a gente imagina. Os projetos que foram feitos nesse meio tempo foram superficiais, né? O principal fato do governo era manter a inflação baixa e controlada, e isso vai ter sérias consequências para o encaminhar da economia, tá? Principalmente a economia interna. Tudo era feito para que a inflação não voltasse. E por outro lado, o Fernando Henrique vai ter o intuito de quê? De se reeleger. Só que a Constituição pregava que não houvesse reeleição. E aí ele vai se valer do toma lá da cá com o Centrão. Para quê? Para que fosse aprovado a modificação, né, na Constituição para que a reeleição fosse aprovada e constitucionalizada. Recentemente, há cerca de um mês atrás, em outubro ou setembro, diante de toda essa crise política que hoje o país passa e pelo forte intuito que o presidente Bolsonaro toma suas medidas como medida de campanha eleitoral para uma possível reeleição daqui a 2 anos e não apresenta um efetivo projeto de governo, tá? Isso não sou eu que falo, são os analistas e a própria mídia, a mídia tradicional, mais que o presidente ataque e clame contra, as críticas são inegáveis. E ele fala que ele admitiu a culpa, né? O FHC fala que ele é um grande culpado, só que agora não tem como voltar atrás, que ele não deveria ter proposto isso. Porque aí o cara ia governar os 4 anos, ele ia estar preocupado em fazer um serviço bem feito para dali, depois passados 4 anos, ele pudesse voltar, né? Ele pleiteasse novamente o cargo, mas não fazendo tudo baseado na reeleição, a sede pelo poder, quando não se ataca o que deve se atacar. E hoje a gente é refém desse cenário. Aqui de novo, né, só para trazer essa figura, que a gente vê aqui que depois do plano real, a inflação vai se manter dentro da meta. Isso depois eu vou trazer melhor num outro gráfico, mas a gente vê aqui que ela foi controlada. E aí ele vai ser reeleito. Quando ele vai ser reeleito, ele vai ter uma margem de apoio não só no Senado, no Congresso, mas também com os governadores. Olha esse número aqui, de 27, 21 eram da sua coligação, PSDB e outros partidos. Ele tinha 74% dos deputados federais e 84% dos senadores. Ou seja, tudo que ele propusesse ia passar. Tá? E aí, o que o povo pensou? Falou, ele elegeu todo mundo, ele tem o Congresso e o Senado na mão, agora vão passar as reformas que precisam. Só que não foi isso que aconteceu. Ele tomou as medidas superficiais, ficou pensado em manter a inflação e abria muito para o capital estrangeiro e não resolveu o que precisava resolver. E o maior reflexo disso vai ser o quê? A crise no sistema energético, o apagão em 2001. Muitos de vocês devem ser dos anos 2000, 99, 2001. Então vocês eram pequenos, né? Às vezes bebês nessa época. Então vocês não lembram. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, foi adotado, teve apagão, teve um racionamento muito forte. Então, se você estava num cômodo, você tinha que apagar a luz para ir para outro. As tarifas eram muito altas. Por quê? Houve um sucateamento, né? Isso desde a época do pós-ditadura, precisava ser feito investimentos internos em infraestrutura. E não foi feito. Isso foi deixado de lado para controlar, enxugar a máquina pública e tal, para tentar controlar a inflação. E aí veio a crise da energia. Outro marco desse governo foi aqui, que eu já expliquei no Collor, o governo das medidas provisórias. Então era tudo na base da apelação.
né? Ele impunha as medidas dele. E olha aqui, 5.200 medidas provisórias, né? Então, é um número muito expressivo. Diante dessas inúmeras crises, coadjuvante não, vamos supor assim, um protagonista externo no governo FHC vai ser o FMI. Diante de toda essa crise e a necessidade de reformas, de dinheiro, tudo isso que perpassava o governo, na hora que o caixa começou a secar e começou a faltar dinheiro, ele recorria ao FMI, tá? E principalmente pregando os princípios neoliberais. Só que o FMI vai emprestar o dinheiro, vai liberar o capital. Só que ele vai ter que ter superávit primário e não mais déficit primário, que é o que? A arrecadação tem que superar os gastos dentro do governo, tá? E isso não vinha acontecendo. E aí ele vai fazer um corte em muitos setores e vai aumentar os impostos. E isso não vai agradar boa parte da população. Então foi um governo que ficou em panos quentes, panos mornos. Ficou pautado no pilar da inflação, se reelegeu, conseguiu o que queria, mas aquilo que realmente precisava fazer, não fez. Aqui, para a gente entender, primeiro eu vou nesse slide e depois eu volto. Com a adoção do neoliberalismo, né, esses governos neoliberais, o que acontecia? Os produtos externos, principalmente para a indústria, aqui no caso a agropecuária, ficou barato o acesso à tecnologia estrangeira. E a tecnologia estrangeira, tirando o caso da Embrapa, que é uma das maiores do mundo na questão das sementes, da genética, todo esse ramo, era mais avançado. Então, um produtor passou a comprar trator, colheitadeira, inúmeros equipamentos de ponta a preço quase do capital que era vendido aqui, era produzido aqui. Ou que talvez nem fosse produzido, mas antes era caro e agora era barato. Ele pôde se equipar com menos dinheiro, então o dinheiro dele rendeu mais. E aí, isso também foi um dos fatores. Olha você ver, a produtividade total da agricultura ao longo dos anos, ela vem no exponencial. O tanto que ela vai aumentando. Tá? E isso vai refletir também nessa relação. As exportações mais importações sobre o PIB. Quando a gente vê aqui, a partir de FHC e depois no Lula, houve um grande aumento. Porque a gente passou, né, como já era, mas aqui a exportação de commodities passou a ser muito grande. E por que eu estou trazendo esses gráficos? É isso aqui que a prova vai cobrar. Entendeu? Vê um gráfico desse e aí você tem que interpretar. O que foi responsável por isso aqui? O aumento da produtividade da agricultura. Mas por quê? Porque ele comprava produto estrangeiro, a tecnologia estrangeira a um preço mais barato. E aí isso aumentou a produtividade. Tá? Então entendam, a prova vai vir com essa abordagem. É isso aqui que eles gostam. Tá? E às vezes é até mais fácil do cara elaborar e também para vocês responderem a questão. Outro ponto aqui, ó, termos de troca. O que são termos de troca? Né? A razão entre os preços de tudo que vendemos ao exterior e os preços de tudo que importamos de fora. Ou seja, vai ser tudo que eu exporto sobre o que eu importo. E aqui a gente pode ver que a partir do FHC, como aqui ó, eles já importaram, já tem a tecnologia que eles precisavam, essas importações vão diminuir. E aí eles vão passar a produzir muito e exportar muito. Né? As commodities vão tomar conta. O Brasil vai ser considerado o celeiro do mundo. E olha para quanto esses termos de troca vão para lá. Então aqui outra questão, tá vendo? Ele traz o termo de troca, você não precisa saber o que é, ele vem com a definição, e aí você tem que analisar em cima das alternativas. Tá? Então é isso que a prova gosta. Outra coisa aqui, ó, razão de dependência, o chamado janela demográfica, ou bônus demográfico, né, da geografia.
Por que que tanto se falou em reforma da Previdência, que era necessário? Olha aqui, 2020, ó, até 2020, 2025, 2030 aqui, que se a gente pôr o máximo, que é aqui quando ele volta, já está num ascendente considerável, né, que é a barriga aqui do gráfico, é onde você tem essa menor razão. E aqui é onde a reforma da Previdência é aprovada, porque olha essa taxa de dependência depois do tanto que ela vai crescer. E isso tem um impacto na economia. Isso já vinha sendo, enunciado como uma necessidade de aprovação, e agora no atual governo foi aprovado com as suas devidas ressalvas. Aí vem a nossa última parte da aula, né, com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi um velho conhecido de vocês, né, já vinha de 2 eleições, não ganhou, mas agora, depois de todo aquele esfacelamento do FHC, e ele não emplacou, né, o seu candidato, Lula ganhou a eleição. É uma eleição marcante por toda a história dele, né? Ex-operário, ex-retirante, não era um candidato do eixo Rio-São Paulo, né? Minas, era um nordestino, era oriundo das camadas mais pobres, então ele tinha uma representatividade muito forte, né? Até hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu e todo o processo que a esquerda sofre hoje, ele ainda é uma grande figura que suscita medo nos, nos velhos elementos da política, né? Por mais que a gente saiba que a aprovação e a aceitação da população quanto à esquerda e ao PT no governo não seja aquilo que foi nos anos de 2002 até 2013, meados ali quando já começa a crise, né? Aqueles velhos conhecidos que sabotavam a economia tinham um medo dele, por ele declarar amplamente sua ideologia socialista, né? E aí eles ficaram com medo de uma reforma agrária, ele confiscar os meios de produção, nacionalizar as empresas, eles ficaram muito com medo disso. Mas nas camadas mais baixas, né, ele tinha um amplo apoio e isso constituiu a sua base durante muito tempo. Ele, como isso a gente não pode deixar de reconhecer, ele teve muito tato político ao longo desses anos. Ele soube manejar bem essas crises, né? Ele tinha um porte, tinha um jogo de cintura, melhor dizendo. E aí ele vai indicar Henrique Meirelles ao Banco Central, tá? Aqui essa expressão a gente vê muito hoje, o mercado isso, o mercado aquilo. A bolsa e o mercado financeiro trabalha em cima do que? De especulação. Então, se o mercado futuro projeta que o Brasil vai crescer, a bolsa sobe, valorizada, vou investir no Brasil que o Brasil está crescendo. Se vem uma crise e tal, a bolsa desvaloriza. Porque a gente vê que eles vão entrar em crise, não vão produzir tanto, não está mais legal produzir, comprar ações das empresas deles, vamos tirar o dinheiro daqui. E o Henrique Meirelles era um nome que agradava a esse mercado. Tanto da mesma forma como no atual governo, o nome do Paulo Guedes é um nome que agrada o mercado, tá? Então, o presidente também tem que se pautar nesses detalhes quando ele vai construir a sua equipe econômica. Aqui, na época, um dos primeiros projetos dele foi o Fome Zero, que ele tinha o objetivo de acabar com a fome do país. E na época tinha até o Betinho, que era um ativista, como o grande garoto propaganda, né? E ativista da causa. E aqui tem um outro ponto. O Bolsa Família foi criado na tentativa de unificar vários programas que o FHC criou, programas assistencialistas. Só que ele era mais efetivo, reunia e abrangia um número maior de pessoas, né? Ele tinha um aporte de investimento e o seu alcance era maior, tá? Mas a intenção e o projeto inicial era do FHC. Aqui a gente tem que salientar o seguinte: uns vão dizer
que o Bolsa Família era para estabelecer um clientelismo. O que seria isso? Comprar voto, tá? É o que muitos falam, que a pessoa, o indivíduo de baixa renda, não tinha nada, então se o governo vai dar, que na época eu acho que era R$ 200, hoje é R$ 200, antes era menos em relação ao salário, é uma parcela, né? Ele, para quem não tem nada, aquilo ali é muito e aí o povo fica cego, não tem criticidade na hora de votar, vota no PT a todo custo, uma ala critica isso. Só que, por outro lado, a gente não pode negar o fato que foi uma forma de redistribuição de renda e redução da miséria. E isso inseriu muita gente no mercado consumidor. E isso se reflete aqui. Ó. Olha o índice de desenvolvimento humano. Aqui no caso municipal, do município. E olha que quando a gente vê, ó, 1991, 2000, 2010. Olha que 2010 é o ano com o maior. Né? Vocês sabem o IDH, os parâmetros que ele leva em consideração. Aqui é lógico que a gente tem que levar em conta também o controle da inflação, a regulação da crise, mas é inegável que o Bolsa Família teve sim seus aspectos amplamente positivos. A gente não pode esquecer essa crítica. E para uns é válida, para outras não. Né? Isso depende muito do ponto de vista e da abordagem a qual é feita. Mas que foi premiado, foi um dos programas muito significativos. Tá? Aqui a gente vê também que durante os anos do seu governo ele conseguiu manter a inflação dentro da meta, conseguiu manter ela controlada, tá? Isso foi um fator positivo dentro do seu governo. E ele vai na contramão do que o FHC pregava, do neoliberalismo, né? Que eles queriam privatizar, não. Ele vai no sentido de fortalecer as estatais, aqui no caso a Petrobras. Depois a gente vai ver que vai ter o caso do mensalão, do petrolão, né, e todo o desfacelamento do governo do PT, pelos inúmeros casos de corrupção e a magnitude dos desvios. Petrobras não é hoje o que ela foi naquele momento. Tá? Outro ponto é que a privatização não foi extinta por completo, ela se reduziu ao campo dos transportes. E aqui eu coloquei 2 exemplos, mas isso só a título de ilustração. Tá? Aqui eu já falei sobre a inflação controlada. Isso aqui também é outro ponto muito legal. A taxa de desemprego foi diminuindo e foi uma das menores durante um grande período de tempo. Isso também contribuiu para que ele fosse reeleito. Tá? Isso, o povo voltou a ter renda, ele aumentou, inseriu uma maior gama de pessoas no mercado consumidor, mas também fez com que a economia prosperasse. E a economia prosperando, uma maior parcela da população tinha emprego. Tá? E aí vem os casos, né, os casos icônicos. E eu aqui não vou ficar explorando isso, porque não acho que é algo que a prova vá abordar, né? Mas a título de referência vocês têm só que saber. O que foi o mensalão? O mensalão era um esquema de desvio de verba em que eles compravam votos, tá? Era um esquema muito grande. E aí eles tinham suas medidas aprovadas, né? Eles faziam, era como se comprasse os votos. Então tudo que eles precisavam, eles apoiavam. Mas por cima é isso. A aula aqui não comporta ficar entrando nesses meandros específicos, polêmicos. A historiografia aqui não está tão preocupada com isso. Mas o que a gente pode ver é que a corrupção foi também um dos fatores presentes no governo Lula e depois também no governo Dilma, que manchou a imagem e que prejudicou e prejudica nosso país até hoje. Tá? Aqui, outro fato porque o Lula também foi, na época, muito criticado. Quando veio a crise de 2009, que o banco, os irmãos Lehman quebra,
por causa de a crise imobiliária dos Estados Unidos, né, a bolha estoura. Aqui também não cabe eu entrar em detalhes, porque senão a gente perderia muito tempo. Mas o que, que acontece? Muita gente financiou as casas e aí estourou a bolha imobiliária, as casas já não tinham valor, né? Tudo ficou barato, as pessoas não aguentavam mais pagar, né? Na verdade, as pessoas entrou numa forte crise e aí as pessoas não conseguiam mais pagar as prestações, estourou a bolha e aí levou o banco à falência. A crise de 2009 também é muito complexa, aqui no espaço de tempo que a gente tem não cabe ficar explorando isso e também não, a prova não vai perguntar o que causou tal crise, tal coisa nesse sentido. Outras crises sim, mas essa aqui no caso não. É só lembrar que foi especulação imobiliária, a bolha, né? A bolha estoura e aí chega nesse fato. O Lula vai anunciar então que o Brasil estava em amplo crescimento e que a crise não ia afetar, que seria uma marolinha. Mas no caso a gente tem que entender o quê? Que a economia é globalizada. Todos os países estão interrelacionados. Se há uma crise mundial, todos vão ser afetados de um jeito mais ou menos. Isso vai ser sentido. E a gente vê que depois, com o passar dos anos, a crise foi sendo sentida sim. Não houve um preparo do governo, né, no começo para lidar com essa crise, somados aos episódios de corrupção, houve a situação atual que a gente se insere. Tá? Ele também foi responsável por pleitear as candidaturas do Rio na Olimpíada e na Copa do Mundo. Aqui a gente tem que fazer duras críticas, porque a gente sabe do envolvimento tanto de uma como da outra de casos de corrupção para compra de votos, né? E a gente sabe também dos desvios de verba. A Copa do Mundo, geralmente, se eu não estou enganado, são feitas com 8 estádios. A nossa Copa do Mundo foi feita com 12 estádios. 4 estádios a mais, a gente sabe. Pantanal, Amazonas, agora os outros dois eu não lembro. Mas que ficam lá, né? O de Brasília, que não tem tanto uso. O custo para se manter um estádio é muito grande e era dinheiro que agora na pandemia houve a retomada dessa frase que na época foi polêmica, né, que uma Copa do Mundo não se faz com hospitais, né, uma crítica que no caso aqui a gente podia ter pegado esse dinheiro e empregado em outras áreas de infraestrutura que estariam melhor servido. E o caso do Rio de Janeiro, a Olimpíada, com todos os governos corruptos a sequência, né, até chegar no Whitson, que hoje foi afastado, está sendo investigado também. Então, o histórico de corrupção no Rio também está entremeado nesse aspecto. E por último, o governo Dilma. Tá? Os livros de cursinho e os livros didáticos chegam até aqui, nesse momento. Tá? Daqui para frente, acho improvável a prova cobrar de vocês, porque é o que até onde a historiografia vai e geralmente aborda-se, utiliza-se esse lapso às vezes de 10 anos, 15 anos, para ter um maior estudo, um maior alinhamento das perspectivas, né, a debate, a construção. Ah, que não... Porque a história, se a gente for voltar lá na nossa primeira aula, ela é construída, né, a historiografia, a partir de uma confluência de documentos, de visões, de autores. E aqui, nesse período, principalmente, há visões antagonistas do processo. Como eu já falei, no caso da Bolsa Família, uns criticam fortemente, mas a gente não pode negar que houve grandes avanços. Né? Então, para encerrar, Dilma era ministra-chefe da Casa Civil, e aí, em ação semelhante ao que o Itamar fez com o FHC, ele vai colocar ela como mãe do PAC, para emplacar ela na eleição. Tá? Ela não era um elemento da política, nunca tinha disputado antes, mas era um excelente funcionário, era muito competente. Foi secretário de Minas e Energia no Rio Grande do Sul,
e foi secretária da Fazenda também lá no Rio Grande do Sul, tá? Ela não era uma ferrenha, vamos supor assim, um elemento ferrenho do PT durante tudo isso. Teve a história na ditadura, né, que é famosa e tal, foi refugiada, depois voltou, foi torturada pelo tenente Ustra, general Ustra, agora não sei se é um ou outro, tanto faz. E ela fez a sua trajetória dentro do PDT, tá? A Dilma, nas duas campanhas, ela vinha sempre como a candidata do Lula, né? E isso emplacou, era a candidata dele, era a candidata do PT, e isso fez com que ela fosse eleita, tá? Por hora, só isso. A abordagem de história do Brasil encerra-se aqui. Agora, na outra parte da aula, vocês vão ter os conflitos da Guerra Fria.